A minha dor não é o fim da minha história. E essa é uma mensagem para você que está lutando pelo teu casamento. Eu gostaria de começar com: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Romanos 8:28. E quando a gente fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, nós estamos falando de todas as coisas. Nós não estamos falando só das vitórias, nós não estamos falando só dos testemunhos, nós não estamos falando só das vezes que Deus ouve e atende as nossas orações. Nós estamos falando de todas as coisas. E por que você está me falando isso, Manu? Para te lembrar que se você está num processo de luta pela restauração do seu casamento e tá difícil, tá custoso, a cruz tá pesada, você tem sofrido. Eu não diminuo em nada o seu sofrimento. Eu sei o que é difícil. Eu ouço mulheres todos os dias que estão lutando pelos seus casamentos e me dói o meu coração ver a dor delas. Mas essa dor também é permitida por Deus. Essa dor também é para cooperar para o bem dos que amam a Deus, para cooperar com o seu bem. Deus não permite nada na nossa vida que nós não precisamos passar. Nada. Deus é o maior interessado na nossa salvação. E se, para que a gente se salve, é preciso que a gente sofra aqui na Terra, sim, Deus vai permitir esse sofrimento. É muito maluco pensar nisso, porque algumas vezes eu ouço de algumas pessoas bem imaturas ainda: mas Deus não criou ninguém para sofrer, Deus não quer que ninguém sofra. Não, de fato, Deus não quer que ninguém sofra. Nenhum pai, nenhuma mãe gosta de olhar para o filho e ver o filho sofrendo. Ainda assim, se você é pai ou se você é mãe, você sabe que algumas vezes nós deixamos os nossos filhos sofrerem. Por exemplo, eles querem muito um doce, só que ele não almoçou ainda. Ou ele tá com um problema de saúde e aquele doce vai piorar. Por mais que ele sofra querendo muito aquilo, a gente não dá, porque a gente sabe o que é melhor para eles. E é a mesma coisa a Deus. Deus não quer ver você sofrer. Mas pensando em um bem maior, muitas vezes ele permite o seu sofrimento. Então deixa dessa conversa de que Deus não quer ver ninguém sofrendo e lutando e esperando pelos seus casamentos. Porque se isso te aproxima do céu, o céu é o primeiro objetivo. E todas as outras coisas vêm depois. E esses sofrimentos, eles não são em vão. Eles precisam ter um sentido e um significado na nossa vida. E é aqui que entra todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Semana passada, eu atendi uma paciente que ela está comigo há mais ou menos 1 ano. E me emocionou muito o relato dela. Ela chegou para mim muito imatura mesmo. Ela queria o casamento dela, mas ela queria ainda pelos motivos errados. Ela era bem orgulhosa, ela bem feminista, estava começando a voltar para a igreja, mas ainda não tinha uma vida de fato com Cristo. E quando ela me procurou para a restauração do casamento dela, foi períodos bem sofridos. Grandes embates, inclusive comigo, quando ela ficava irritada com ele, ou quando alguma coisa acontecia, ela queria chutar o balde, ela queria discutir, e ela queria que eu respondesse para ela ficar ali argumentando. Eu falava para ela: a gente não vai conversar agora, porque eu preciso que você se acalme. E a gente foi passando por momentos de muita tribulação. Ela falou que ela ia desistir da restauração do casamento dela por diversas vezes. Ela repetiu isso para mim. Muitas vezes mesmo. E todas as vezes que ela falava que queria desistir, eu falava assim: tá tudo bem. Então não vamos falar de restauração, vamos falar de você. Vamos curar e cuidar de você. E foi um processo longo. E foi sementinha sendo plantada, sendo regada. E óbvio que quem fez isso não fui eu. Foi Deus e foi o Espírito Santo. Mas semana passada ela falou assim pra mim: Manu, o casamento dela ainda não foi restaurado. Ela falou assim: ainda que meu casamento ainda não tenha sido restaurado, hoje eu entendo tudo o que você me falou. Hoje eu entendo quando você me falava que eu tô exatamente onde Deus gostaria que eu estivesse. Que eu tô passando exatamente pelo que eu precisava passar. Agora eu comecei a entender que Deus tem um propósito em cada coisa. Agora eu comecei a entender que se eu não tivesse sofrido, se eu não tivesse me separado, eu não teria me confrontado com a realidade.
eu não teria buscado conversão, eu não teria buscado a Deus de novo, eu não teria buscado uma terapia para amadurecer, porque o antigo terapeuta dela era alguém que só passava a mão na cabeça dela. Ela falou assim: agora eu sei exatamente porque Deus permitiu essa separação. Porque Deus permitiu que meu casamento acabasse. Porque do fim do casamento dela, Deus tem feito ela uma nova mulher. E Ele tem restaurado ela primeiro. E se eles continuassem casados, talvez Deus perdesse essas duas almas. Porque talvez elas estariam num caminho não bom, num casamento ruim, de brigas, afastados de Deus, de ciúmes. Casamento terrível, de sofrimento para os dois. Hoje, o marido ainda está sofrendo bastante no mundo, bastante. Mas ela, a alma dela caminha para a salvação. Você entende que mesmo em meio ao sofrimento, a luta pela restauração, mesmo em meio aos dias de choro, Deus tem feito nova todas as coisas. E agora que Deus alcançou a alma dela, através dela, Deus tentará alcançar também a alma dele. Então é esse o processo que você precisa aceitar e abraçar na sua vida. Nenhum sofrimento é em vão. E hoje, se você sofre, para de tentar fugir desse sofrimento. Para de tentar fugir. Abraça a sua cruz com amor. Fala: Deus, eu não gostaria de estar passando e estar vivendo isso. Deus, eu gostaria da minha família restaurada, do meu casamento restaurado. Eu gostaria da cura. Mas enquanto isso não vem, Senhor, eu sei que eu preciso estar aqui exatamente onde o Senhor me colocou. E o que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação? Onde, Senhor, eu preciso ser tocada e ser mudada? Como eu posso ser nova? Enfrentando exatamente o que eu estou enfrentando hoje, Senhor. Que Deus tem um propósito, amada. Deus tem um propósito na tua vida hoje, exatamente onde você está. Mas muitas vezes você se coloca como vítima da situação. Você se coloca como a maior sofredora do mundo. E você não consegue reconhecer que Deus tem um propósito nisso que você está vivendo hoje. Então acalma o teu coração. Descansa sua alma em Deus. Mas não só descansa. Pergunta para o Espírito Santo o que precisa ser movido e o que precisa ser mudado em você. E esteja atenta para ouvir a resposta. Porque quando você perguntar, ele vai te responder. E aí depende de você. Saber se você vai ter coragem de mudar o que ele está pedindo para você mudar. Porque quando você começa a mudar, quando você começa a amadurecer, não é que as suas cruzes e as suas dores somem, não. Mas você enfrenta elas com uma maior leveza. Hoje essa minha paciente vai para a igreja várias vezes na semana, tem amigas em Cristo, ela que nunca foi de ter amigos, ela vive uma vida em paz, ela tem sido restaurada em todas as áreas, sendo curada aos pouquinhos, de grandes batalhas que ela já enfrentava há muito tempo, porque ela abraçou a cruz dela e ela tem passado por esse deserto com amor. E depois de tanto sofrimento, hoje, mesmo em meio à dor, ela encontra a paz que excede todo entendimento, uma paz que vem de Deus. E é essa paz que a gente precisa pedir. Pedir sim para Deus mudar as nossas circunstâncias, mas para que antes dele mudar as nossas circunstâncias, ele mude em nós o que precisa ser mudado. Amém, amada?